Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade mapa aí, né, de cálculo diferencial integral 2 aí do módulo 51 de 2025, tá? Nós temos um exercício aqui basicamente para resolver, pessoal, que envolve integral de linha, teorema de Green e tudo mais. E a atividade ela está um pouco extensa, tá? Então seria interessante que vocês tomassem um bom tempo aí para poder resolver ela e até mesmo entender os conceitos que eu vou abordar com vocês aqui com bastante calma, tá? E seria interessante vocês também terem um livro de cálculo em mãos, tá certo? Já que eu vou focar um pouco aqui mais na resolução do exercício, tá certo? Mas essa parte integral de linhas ela tem uma teoria bastante interessante que seria legal vocês pelo menos darem uma lida, tá? Antes de começarem aqui a trabalhar a atividade, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos iniciar. O mapa ele tem todo um contexto daqui para cima, tá? Eu apenas excluí, beleza? Eu vou diretamente aqui na questão, tá? Então nós temos aqui que calcular basicamente a integral de linha, tá? Do campo vetorial que ele é dado aqui por essa força de xy, ó, dada por menos yx, tá certo? Ao longo de um triângulo que tem os vértices aqui localizados, ó, em 1 e 1, menos 1 e 1 para o ponto B e 0 e menos 1 aqui para o ponto C, tá? Com a orientação aqui no sentido anti-horário, tá certo? Pessoal, eu vou iniciar anotando esses pontos aqui para facilitar, embora a imagem aqui esteja com a resolução um pouco mais baixa, tá? Mas pelas coordenadas aqui a gente já consegue notar imediatamente que eu tenho o ponto A aqui, ó, que vale 1 e 1, tá? O meu ponto B ele fica aqui do lado esquerdo, ó, tá certo? Então, somente fazendo análise das coordenadas cartesianas aqui a gente já consegue entender, né? Então B vale menos 1 e 1, tá? E o nosso ponto C aqui, ele está valendo 0, né, em x e menos 1 aqui no ponto Y, tá certo? E basicamente o que nós vamos ter que fazer aqui, né, pessoal? Por que aqui que a gente, né, utiliza a integral de linha, tá? A ideia da integral de linha, pessoal, é que assim, ela mede basicamente o efeito, tá certo? Acumulado de um campo vetorial, né? No caso aqui é um campo de força, ao longo de um determinado caminho, tá? Então a gente vai fazer a integral de um campo, né? No caso aqui é uma força, ao longo de um caminho, que nesse caso aqui seria essa nossa região triangular, tá? Então essa é a ideia, a integral de linha medir o efeito acumulado desse campo aqui nos três trechos que eu tenho aqui, tá certo? Vocês vão ver que a gente vai quebrar esse caminho em três partes aqui e depois combinar os efeitos que nós temos dela aqui, tá certo? Então bem tranquilo, tá? A gente vai seguir uma sequência de passos aí, que pelo menos é uma sequência que eu sempre sigo aí, acho que vai sempre dar certo, fica um pouco mais tranquilo, tá? Eu vou iniciar aqui então, pessoal, anotando aqui o nosso campo, até mesmo para eu tomar como referência aqui, que nós vamos usar ele bastante, tá? Então nós temos aqui um campo de força, é uma grandeza vetorial, tá? Dada em x e y aqui, ó, em padrão de duas coordenadas, tá certo? E esse campo de força ele é dado por menos y e x, tá? Esse daqui seria o valor que ele tem aí. Então nós vamos integrar esse campo aqui ao longo desse caminho que foi dado pra gente, tá? Pessoal, então aí, conforme eu falei para vocês, o que a gente costuma fazer? A gente geralmente quebra esse caminho todo aqui em três partes, tá? Porque eu tenho um triângulo, então a gente vai fazer uma integração de um determinado caminho de A para B, depois de B para C e de C para A, tá? Dado que o exercício falou pra gente que é pra gente considerar aqui o campo com orientação no sentido anti-horário, tá? Então esse aqui que eu tô colocando para vocês, ó, beleza? Então nós temos aqui o campo no sentido anti-horário, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Como é que a gente vai quebrar aqui então esses nossos trechos e como é que a gente vai fazer a resolução? Vamos seguir uma sequência aqui, ó. Eu vou chamar primeiramente aqui de um trecho, tá certo? Que eu vou chamar de trecho 1 ou caminho 1, aí vocês que escolhem o nome aqui, tá? Esse trecho 1, pessoal, ele é composto basicamente de dois pontos, ó. Ponto A, que vai, né, de 1 aqui até 1, beleza? E até o ponto B ali, no caso, que vai para menos 1 e 1. Então esse aqui é o primeiro caminho aqui que a gente vai fazer a nossa integração, tá? De A para B, tá certo? Então, só para a gente colocar aqui algumas informações para orientá-los aí acerca dos pontos, tá? Aqui como nós temos o ponto A, eu vou chamar essa coordenada aqui de XA, tá? E essa outra coordenada aqui de YA, já que nós temos aqui o par ordenado XY, né? A outra coordenada aqui eu vou chamá-la de XB, tá? E YB aqui, ó. Já que o nome do nosso ponto aqui é ponto B, tá? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer, essa daqui que é a parte um pouco mais
vamos dizer, complicada, né? Mas como o nosso exercício ele aqui está até um pouquinho simples, tá? Não fica sendo muito difícil. É uma parte que a gente chama de parametrização da reta, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, parametrização da reta. O que é isso, tá? E por que nós temos que fazer isso aqui? Pessoal, é assim, é bem comum quando a gente está trabalhando com integral de linha, a gente está fazendo a integral de um campo aqui que ele está localizado num plano, vocês estão vendo? Então o meu campo, consequentemente, ele tem duas variáveis aqui, tá? Então se a gente fosse fazer uma integral levando-se em consideração duas variáveis aqui, o nosso cálculo ficaria bem mais complexo, tá? Então uma coisa que é bem comum é a gente vir aqui fazer o que a gente chama de parametrização da reta, porque com essa parametrização eu transformo duas variáveis aqui em uma única variável, tá? Então a gente usa uma variável auxiliar, tá? Que vai substituir a minha variável x e y aqui. E essa variável auxiliar normalmente ela é dada por t, tá? Em função do tempo mesmo, beleza? Então esse daqui é o objetivo da gente parametrizar a nossa reta, é trocar as duas variáveis do plano por uma única variável auxiliar. Isso facilita porque depois, pessoal, a gente cai numa integral simples, tá? Com limite de integração em uma dimensão e o cálculo fica bem mais tranquilo, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Essa parametrização da reta, ela sempre tem aí uma forma para ter uma equação matemática, na verdade, que está até no livro texto de vocês, ó, tá? Eu vou chamá-la de R de t, então eu vou obter uma reta em função da minha variável auxiliar t, tá? E para isso a gente tem que aplicar uma equação matemática. Ela já está demonstrada no livro texto de cálculo aí, tá? Ela é assim, ó, 1 menos t, que multiplica aqui o ponto x, a e y, a, beleza? Por isso que eu já nomeei os pontos aqui em cima, tá? E mais um t aqui, tá certo? Que multiplica aqui xb, que é o nosso segundo ponto, e um yb. Então, para parametrizar uma reta, pessoal, a gente sempre vai utilizar essa equação matemática aqui, tá? Então, a parametrização da reta é o caso mais simples ali que a gente tem. Como nosso exercício é composto por 3 retas, basicamente, então vai ficar bem tranquilo aqui. O que nós temos que fazer aqui é a substituição matemática, tá? Então, esse é o primeiro cálculo aqui que a gente vai fazer. Então, inicia-se aí fazendo a parametrização da reta, tá? Vamos lá, então, ó. R de t, tá? Ele vai ser dado da seguinte forma, ó. 1 menos o valor de t, tá? Aí aqui nós vamos colocar as coordenadas, pessoal, xa, ya, tá? Então tá valendo 1 para xa, 1 para ya, tá? E aí mais o nosso valor de t, vamos substituir as coordenadas aqui que nós temos em xb e yb. Ó. No caso, xb está valendo menos 1, tá? E yb está valendo 1 aqui, ó, beleza? E a gente executa essa multiplicação. Como é que a gente faz isso? Pessoal, é multiplicação simples de pontos aqui, tá? Então a minha r de t, ela vai ficar da seguinte forma, ó. Eu pego esse número 1, multiplico por 1 menos t. E depois eu pego esse número 1 aqui do par ordenado e multiplico por 1 menos t de novo. A gente faz uma distributiva, basicamente, aqui, tá? Então, como é que isso aqui vai ficar? Ó? Vai ficar 1 menos t, porque 1 menos t vezes 1 é o próprio 1 menos t, tá? Vamos separar por uma vírgula aqui e 1 menos t de novo, tá certo? Então essa daqui seria a primeira parte aqui da nossa R de t, tá? Aí isso aqui, pessoal, mais, ó, o nosso t vai multiplicar também as duas coordenadas aqui do nosso ponto. Então nós vamos ter menos t, beleza? Porque t vezes menos 1 dá menos t, né? E depois nós vamos ter um t aqui também. E aí a gente combina essas duas informações e a gente tem a nossa primeira reta parametrizada em função de t aqui, ó, tá? Vamos lá. Então se eu fizer aqui é t, tá, pessoal? T, beleza. Então, se eu fizer aqui, ó, 1 menos t, tá certo? Menos esse t aqui, ó, tá? O que vai sobrar aqui para mim vai ser 1 menos 2t. Concordam, né? Menos t com menos t dá menos 2t, né? Agora, a segunda parte aqui, ó, 1 menos t, tá certo? Mais um t aqui, ó, sobra simplesmente 1 aqui pra gente, tá? Então, essa daqui vai ser a primeira parte dos cálculos que a gente precisa procurar, tá certo? R de t, e vamos segurar essa informação aqui, tá? Pessoal, outra coisa que a gente vai precisar calcular seria a derivada dessa nossa R de t. E eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, que já que tudo isso vai fazer sentido, eu vou conectar todos esses cálculos aqui em uma equação matemática da nossa integral de linha, tá? Então vamos acompanhando. Ó, primeiro passo a gente define a R de t, depois a gente deriva ela em relação a t, tá certo? Então a gente chama isso aqui de R' de t, tá?
Então, ó, se eu fizer a derivada de 1 menos 2t, a gente deriva, na verdade, só o 2t aqui, né? Porque 1 é constante, tá? Então, isso aqui sobra pra gente, né? Dá aqui, ó, menos 2, tá? Então, a derivada de 1 menos 2t em relação a t é simplesmente menos 2, né? Pessoal, a derivada de 1 em relação a t é zero, tá certo? Porque a gente está derivando uma constante, tá? Então, a derivada de qualquer constante aqui é zero, tá? Outra situação, pessoal, que nós vamos precisar aqui, tá? E aí tudo isso depois a gente vai juntar na equação da integral de linha, tá, pessoal? Eu só estou coletando dados aqui para a gente poder montar o cálculo que a gente tem que fazer, tá? Nós vamos ter que encontrar aqui também, pessoal, uma função, tá certo? Que é a nossa função do campo vetorial, só que nós vamos trocar aqui agora as nossas coordenadas. Ela estava em função de x, y aqui, ó, tá certo? O nosso campo vetorial em função de x, y, só que agora nós vamos deixar ele em função de r de t, tá certo? Que foi essa equação da reta parametrizada aqui, ó. Então, f da r de t. O objetivo disso aqui, pessoal, é trocar, tá certo? O meu campo vetorial, que tem aqui as funções que está em função de x e y aqui, e deixar totalmente aqui o meu problema, tá? Em função de t, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, só lembrando, tá? Deixa eu até trazer essa expressão para cá para conseguir mostrar melhor aqui para vocês, ó. O meu campo vetorial em função de x e y ele é dado por menos y e x, tá? E quando vocês olham aqui, pessoal, na nossa r de t, essa que eu demonstrei aqui, ó, a primeira coordenada ela é relativa a x, tá? A segunda coordenada ela é relativa a y. Lembra que a gente só trocou, parametrizou a nossa reta aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, beleza, o meu r de t aqui no campo vetorial que está em função de menos x e y, ó. Então, como é que isso vai ficar? Olha só, o meu campo ele é dado por menos y. E o y aqui na r de t está valendo 1, tá certo? Então, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Se o y está valendo 1, e aqui eu tenho menos y, ó, nós vamos ter, então, menos 1 aqui. Então, eu calculei a função em função aqui, na verdade, de r de t. Vamos ver para x como é que fica, tá? Ó. O que representa o x para mim, pessoal, seria 1 menos 2t, tá? Então, depois do meu ponto aqui, eu tenho simplesmente x. Então, eu vou ter 1 menos 2t aqui. Eu substituí, tá certo? A minha r de t aqui no meu campo vetorial em função do meu x e y aqui, ó, tá? E beleza. Então, ó, sempre, tá? O que nós vamos precisar fazer aqui? Primeira coisa, parametrizar a nossa reta com essa equação matemática, tá? Depois que a gente encontrou a equação da minha reta parametrizada, a gente vai derivar ela em função de t, que é a nossa variável auxiliar. Nós vamos calcular f de r de t, beleza? E outra coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, também, tá? É definir um intervalo de integração, tá certo? Porque nós vamos ter que resolver a integral de linha. A integral de linha ela é uma integral iterada, ela tem um intervalo, né, de iteração, de integração, aliás, tá? Então, intervalo de integração, beleza? Pessoal, assim, ó, se a gente está falando de uma reta, normalmente esse intervalo de integração ele sempre está entre 0 e 1, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês como é que a gente vai chegar nesse 0 e 1, tá certo? Então, olha aqui na nossa r de t. 1 menos 2t equivale para a minha coordenada x. Então, ó, vamos colocá-la aqui, ó. X representa, ou x é igual a 1 menos 2t, tá? Então, vejam, percebam o seguinte, ó. Lá nos nossos pontos, o ponto A, xa está valendo 1, tá? E aqui para o ponto B eu tenho xb valendo 1 também. Então, eu vou calcular esses dois pontos aqui com o valor do xa e do xb, para a gente definir o nosso intervalo de integração, ó, tá? Então, vamos lá. Meu xa valendo 1. Tá? Isso é igual a 1 menos 2t, beleza? Quando eu pego esse 1 aqui e jogo ele para o lado esquerdo, pessoal, ele passa negativo, né? Então, a gente tem aqui menos 1 com mais 1, e isso é igual a 0, tá? Então, 0 é igual a menos 2t. Então, consequentemente, o meu t aqui, ele é igual a 0, ó, beleza? Então, t é igual a 0 aqui, tá? Então, nós vamos fazer de novo, só que agora utilizando o ponto xb lá. Então, x é igual a 1 menos 2t. Lembrando que eu poderia fazer isso aqui com y também, tá certo? Ó, aqui, ó. Tá? Também daria certo ali nos nossos cálculos, tá? Então, vamos lá, ó. Quanto que está valendo o nosso xb? Deixa eu só dar uma olhada. Ele vale menos 1 aqui em cima, tá? Ó. Então, nós vamos ter aqui menos 1. Isso é igual a 1 menos 2t, tá? Pessoal, olha só, quando eu pego esse 1 aqui que está positivo, do lado direito, jogo ele para a esquerda, ele vai negativo, né? Então, eu tenho menos 1 com menos 1, isso aqui dá menos 2, beleza? Então, nós temos aqui menos 2, tá? Isso é igual a menos 2t.
beleza? Se eu pego esse menos 2 e passo ele dividindo aqui, pessoal, nós temos aqui que t é igual a menos 2 sobre menos 2. Consequentemente, ele dá 1, tá? Então, o nosso intervalo de integração, ele fica entre 0 e 1, do jeito que eu havia falado para vocês. A gente pode fazer esse cálculo aqui em todas as etapas, tá? Ou podemos aceitar isso, tá? Eu vou fazer em todas as etapas aqui para mostrar para vocês que sempre vai cair entre 0 e 1, tá? Mas se vocês já quiserem colocar aqui também, não tem problema. Então, ó, o nosso intervalo de integração a gente pode escrever ele assim, ó. O t, ele pertence, ó, tá certo? Ao intervalo 0 e 1, tá? Ou se vocês quiserem colocar aquele t está entre 0 e 1, né, maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, também pode ser aceitável, tá? Sem problema nenhum. Então esse aqui vai ser o nosso intervalo de integração. Bom, então a partir de agora eu tenho todos os dados que eu preciso para calcular a nossa integral de linha do primeiro caminho. Lembrando que nós vamos ter que fazer esse processo aqui para 3 caminhos, tá? Por isso que eu falei que a atividade está bem extensa, beleza? Então a integral de linha de A até B aqui, ó, ou seja, do nosso trecho número 1, tá? Pessoal, por definição, nossa integral de linha ela é dada assim, ó, é uma integral, tá certo? Do campo de força, tá? Que multiplica dr, tá certo? Dr é o elemento infinitesimal do caminho que a gente está seguindo aqui, tá? Então ela é dada aqui, pessoal, por uma equação matemática que é a seguinte, ó, também está no livro texto de vocês lá. É uma integral de A até B, onde A e B é o intervalo de integração que a gente está calculando, beleza? De quem, pessoal? Da minha f, tá? Da r de t, que multiplica a minha r' de t, ou seja, aquela derivada que a gente calculou, dt, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui preparando o meu problema para substituir os dados aqui, ó, nessa nossa equação, tá certo? Que é a equação aqui demonstrada aqui da nossa integral de linha, tá? Então, o que eu preciso fazer agora é resolver essa equação e a minha integral de linha do primeiro caminho aqui, ela está pronta, tá? Então, vamos lá, nós vamos calcular uma integral. O intervalo de integração, né, os nossos limites aqui, eles vão de 0 até 1, tá? F da R de t, pessoal, a gente tem ela aqui, ó. F da R de t vai dar menos 1 e 1 menos 2t, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Menos 1 e 1 menos 2t, tá? Isso aqui que multiplica R' de t, pessoal, que foi a derivada que a gente fez ali, ó. Deu um ponto, tá? É menos 2 e 0, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Menos 2 e 0 e dt, tá? Então agora fica uma integral comum ali para a gente resolver. Percebam que com a parametrização está todo mundo em função de t, a gente não tem mais que integrar em relação a x e y, ou seja, utilizar integrais duplas e assim por diante, tá? Então isso aqui, pessoal, ó, vai ficar integral de 0 até 1. Como é que a gente multiplica isso aqui, pessoal? É multiplicação de ponto, ó, não é nem distributiva, tá? É multiplicação de ponto mesmo, ela é direta, tá certo? Ó. Então nós vamos fazer aqui menos 2, tá? Que multiplica esse menos 1 aqui, fica 2, beleza? Agora, 1 menos 2t que multiplica 0, fica simplesmente 0, tá? Então, esse termo aqui, ele se anula, ó. Olha só que beleza que ficou, né? Então, isso aqui, dt, tá? Pessoal, integral de 2dt é 2t, tá certo? Isso aqui variando de 0 até 1, tá? E quando eu resolver isso aqui, pessoal, o que nós vamos ter aqui é que a nossa integral, tá? Do primeiro caminho, ó, de f dr, tá? Quando a gente joga 1 aqui no lugar do t, né, para substituir os limites, vai dar 2 vezes 1, é o próprio 2. Então, este aqui é o primeiro resultado aqui que nós estamos buscando, tá certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os outros caminhos, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo, vou escrever esses outros caminhos aqui para vocês, que esse aqui eu queria explicar bem passo a passo, tá? Os demais eu vou trazer aqui a atividade já escrita, tá? Porque daí acho que vai otimizar um pouquinho do tempo do nosso vídeo, que tem mais 2 cálculos iguais a esse aqui para fazer, só no item A, tá? Depois nós vamos ter que usar o teorema de Green também, então vai demorar um pouquinho aí, tá? Essa resolução. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Um instante aí eu já volto com vocês. De volta aqui então, tá? Agora o que nós vamos fazer vai ser fazer a nossa integral de linha aqui para o trecho 2, tá? Que compreende aí os pontos B e C, né? Então, o que eu fiz aqui primeiramente, pessoal, foi aplicar a equação de parametrização da reta, tá? Eu já escrevi ela ali em cima, eu já não escrevi ela aqui de novo para dar uma otimizada no nosso tempo, aí, mas ela vai ser 1 menos t, que multiplica o ponto B, ó, tá? Mais um t, que multiplica aqui o nosso ponto C, tá? Quando eu distribuo aqui, pessoal, menos 1, ó, que multiplica 1 menos t, tá? Eu tenho menos 1 mais t, né? E,
Quando eu faço 1 vezes 1 menos